Entendi. Agora vamos lá. Uma das grandes críticas da direita hoje é o judiciário. Enxerga que teve excessos no julgamento do Bolsonaro? Sim, Você não nega isso? nunca neguei. Na verdade, eu tenho, assim, uma... Bom, prossegue. Não, é porque uma das grandes críticas hoje é o Supremo. Sim. E se você enxerga essas críticas que a direita faz ao judiciário? Vou até apimentar mais. A crítica a direita faz a mim também, pelas minhas posições sobre o próprio judiciário e sobre o próprio Bolsonaro. Quais posições? Vamos lá. Eu acho não, eu tenho certeza que o Bolsonaro tentou gestar um golpe durante o mandato dele. Tenho certeza que ele tentou fazer isso. Inclusive as provas coletadas ilegalmente pelo Alexandre de Moraes, entretanto coletadas, as provas levam a gente a isso. Reuniões que são absolutamente não republicanas com chefes das Forças Armadas para tocar um plano que envolvia fechar o TSE, dizendo que a urna tinha sido fraudada e eles não têm prova nenhuma disso. As próprias Forças Armadas falaram isso. Então tem esse ponto. O Bolsonaro estava com essa tentação. O que o sistema, que é podre, mas que é o sistema, falou? Temos que brecar isso. Então você tinha um problema concreto de um lado e do outro você tinha um sistema podre do lado. No fundo, se você perguntar para um apoiador do Bolsonaro que ficou na frente do quartel, e veja, as pessoas foram para frente do quartel por quê? O que o quartel faz numa democracia? Elas foram no quartel porque elas queriam que os militares agissem. Ninguém vai para frente do quartel pedir, por favor, faça uma consultoria, uma Não, tudo auditoria. bem, mas assim, pra mim aquele movimento foi muito orgânico. Não, pera. Orgânico, ele foi porque as pessoas foram pra lá. Sim. Dito isso, a motivação das pessoas é em cima de um chamado que tem. E o chamado que tinha é, a urna foi fraudada, façam algo. O Bolsonaro vinha, minha caneta é pesada. O que ele quer dizer que a caneta é pesada? Quando ele falava da caneta, o pessoal falava da caneta, é do tipo, ele vai fazer uma GLO, ele vai fazer uma intervenção, o famoso artigo 142, que essa turma ficou pedindo pra ele fazer há muito tempo. Tá, mas você acha que o TSE, ele foi parcial durante as que ele foi eleições de parcial? 2022? O que eu quero te falar, Firmino, é que assim, essa assunto é muito importante. Mas e que todas aquelas vezes que tentavam calar o Bolsonaro? Mas pera. Pera aí, que não pode falar que o Lula fez isso. Foi absurdo. Não pode falar que o Lula é amigo de não sei Fizeram isso quem. com o Brasil Paralelo também. Pois é, então, mas assim, você acha então que o TSE foi parcial em 2022? Acho. Só que é muito diferente falar que a urna foi fraudada. É esse o ponto, Firmino, eu não posso pecar pela imprecisão. Eu tenho que ser preciso. Eu não tinha nada a ver com aquela briga. Eu não gosto do STF. Meu grupo político foi o primeiro a pedir misto do STF de todo mundo. Contra o Marco Aurélio ainda no impeachment da Dilma. Eu fui aluno do Alexandre de Moraes. Eu fui aluno do Lewandowski. Eu conheço essas pessoas. Eu fui aluno, tive aula na faculdade de Direito da USP. Você é advogado? Não me formei. Larguei a faculdade e fui ser empresário. Tá. Mas eu estudei na melhor faculdade do Brasil de Direito e eu conheço profundamente essas figuras. Eu sei como eles pensam, eu sei como eles agem. Eu não gosto deles. Agora, eu tenho que entender quem é o Bolsonaro, eu tenho que entender quem é ele, o que ambos estavam fazendo e porque isso tudo foi uma desgraça para todos nós. O Bolsonaro não queria governar e o Bolsonaro tinha essas tentações. E a gente não pode negar as manifestações que eram chamadas. Tinha uma manifestação de 2020 que chamava Eu Autorizo. Autorizo o quê? Todos eles estavam falando. Autoriza que é uma GLO. Autorizava a ideia de um artigo 142, uma intervenção militar. Essas coisas estavam no vocabulário geral. E aquelas pessoas que foram mobilizadas aí para frente dos quartéis acreditavam que, após perder a eleição, a última coisa que restava era o Bolsonaro anular as urnas. Saiu, isso tem provas, do Palácio do Planalto, todas as discussões sobre aquela ideia de um argentino que falou que a urna foi fraudada e que aquilo era tudo mentira. E isso esquentou uma massa de pessoas a achar que o Bolsonaro faria algo. Pois bem, meu ponto com o Bolsonaro é, ali ele errou. E as pessoas que participaram deste conluio têm que sofrer punição, porque em qualquer democracia no mundo tem que sofrer punição. Mas se o Lula... Pera, deixa eu terminar o raciocínio. O TSE, é uma coisa, o TSE agiu com imparcialidade na parte de redes sociais. Com parcialidade, desculpa. Agiu. Eu tenho certeza disso. E o STF usava um inquérito ilegal para perseguir pessoas. Estamos nessa mesma página. O Bolsonaro, portanto, a meu ver, cometeu crimes? Cometeu. Ele teve um julgamento justo? Não. Veja como é difícil essa história. Você reconhece nulidade no julgamento dele? Inteira. Eu reconheço nulidade das pessoas do 8 de janeiro. E eu não acho que sequer que o Bolsonaro foi responsável pelo 8 de janeiro. E vem cá, e você é a favor da anistia aos presos de 8 Eu de sou a janeiro? favor da dosimetria, que eu acho que é a melhor solução de todas. Mas você não acha que eles deveriam ser punidos por vandalismo só? Porque tá gravado. Entraram lá, depredaram, quebraram. Eu reconheço vandalismo ali, mas eu não reconheço atentado contra o Estado de Direito. Eu reconheço o atentado contra o Estado de Direito. Por quê? Porque, vamos lá. Vocês acham que eles tinham condição de fazer alguma coisa ali? Olha só, o que eles queriam, isso está demonstrado. Essas pessoas estavam, no geral, na frente dos quartéis. Primeiro que essas pessoas foram alvo também de um truque, tá? O nosso deputado Kim Kataguiri demonstrou lá em 2023, ele teve acesso a e-mails que vazaram para ele. E ele tornou público na CPI que Flávio Dino, todo mundo tinha ciência de que haveria uma manifestação que poderia invadir a Praça dos Três Poderes. E eles não botaram nada, porque eles entenderam,
Claramente, Flávio Dino, Lula. No dia da invasão, do dia 8, não tinha nenhuma autoridade da República lá. Como é que pode, no 8º dia de mandato do Lula, tá tudo vazio? O Lula também era Araraquara nesse dia. Todo mundo saíram fora, não botaram polícia legislativa, não botaram a polícia de Brasília, não botavam nada, nem guarda nacional, não botaram nada. Deixou tudo vazio para aquelas pessoas entrarem. Porque eles sabiam que se essas pessoas cometessem vandalismo, eles tinham a faca e o queijo na mão para prender não só essas pessoas, mas prender o Bolsonaro. Era uma armadilha. E aquelas pessoas caíram na armadilha. Aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. E aquelas pessoas acreditavam firmemente que ir lá fazer aquela, não só o vandalismo, mas tomar Brasília, ia mobilizar as Forças Armadas a agir a favor deles. Então era uma crença infantil que aquelas pessoas tinham. E quer ver o melhor exemplo dessa crença? A partir do momento que chegam os militares para prender eles aplaudem. Tem imagens das pessoas no chão sentadinhas, os militares chegaram, eles agradecendo. Olha, chegaram os militares, que bom, deu certo. Então, fala-se muito de ter alguém ali fomentando, pessoas intrusas ali fomentando esse ataque. Você acredita nisso? Eu não tenho como dizer sim ou não, mas eu não tenho como negar que milhares de pessoas entraram dentro dos prédios públicos de maneira ilegal, vandalizaram aquilo. Então, se eu falar que foi um ou outro infiltrado, eu vou estar mentindo, porque foram milhares de pessoas que entraram. Imagina assim, eu estou nos Estados Unidos, eu consigo invadir a Casa Branca. Eu vou falar, e com 2.000 pessoas eu invado a Casa Branca. Eu deveria saber que ia dar um problemaço pra mim, uma questão de segurança nacional, invadir a Casa Branca. Eu não vou culpar não, foi um cara lá que me induziu. Aquelas pessoas são adultas. Mas tudo bem, são adultos, foram induzidos, e mesmo assim você acha que foi atentado contra a democracia? Mas se não for, o que mais é um atentado contra a democracia? Mas, gente, você não tem um tanque, você não tem exército, não tem uma arma. Mas você tem que entender que... Você tem um bastão, você tem um negócio pra quebrar vidro. Mas você entende que na cabeça deles, o atentado contra o Estado de Direito deles, que estava sendo cometido, não era que eles iam fazer eles próprios uso da violência. Eles estavam mobilizando, de acordo com o plano deles, as Forças Armadas a fazer isso. Era um plano infantil. É óbvio que você não você não realiza um golpe de verdade fazendo aquilo. Materialmente, não. Mas o que é uma tentativa maluca de um grupo de pessoas que já estavam, vamos dizer, há meses na frente de um quartel, que já estavam malucas da cabeça. Aquelas pessoas estavam doidas. E eu preciso ter que entender isso dessas pessoas. Essas pessoas estavam doidas. E quem deixou elas doidas? Foi um monte de influenciador que ficou divulgando, olha, o artigo 142, não, agora vai agir, não, agora passou as 72 horas. Ficou um monte de, vou colocar aqui, influenciador picareta de direita, deixando aquelas pessoas malucas, porque dava audiência, porque dava grana, dava pra pegar doação, e aí aquelas pessoas ficaram malucas, e na maluquice delas elas cometeram um erro, que o governo Lula se aproveitou e deixou elas entrarem, e aí prendeu elas. Então, só que o ânimos dela, a intencionalidade delas, era fazer aquilo e mobilizar um golpe de Estado. É bizarro, porque é um golpe, vamos colocar aqui, bizarro. Eu não acho que o grande golpe, ou a grande tentativa de golpe foi o 8 de janeiro. Na verdade foram as tentativas do Bolsonaro antes de ir embora para os Estados Unidos. Mas vem cá, uma vez que a gente concorda que o TCE foi imparcial na internet, foi parcial na internet, que a gente concorda, você não acha que é questionável o resultado dessa eleição? Onde a balança não é igual? Olha só, eu acho que isso é um questionamento válido. Mas definitivamente você não pode chamar os chefes das Forças Armadas para fechar o TSE com base nisso. Você pode, por exemplo, judicializar. E se judicializar e cair na mão de um STF que está agindo de maneira corrompida? Aí nós temos um problema político. Mas veja que existe um caminho, e o Bolsonaro não adotou o caminho. Porque, veja, o Bolsonaro não adotou o caminho, o caminho oficial dele, dos apoiadores dele, dos influenciadores dele, não era o de questionar este elemento. Esse elemento foi um elemento menor no questionamento deles. O elemento principal é que a urna foi fraudada, que o resultado foi roubado. Eles nunca comprovaram isso. O Bolsonaro chamou as Forças Armadas para auditar as urnas, e as Forças Armadas falaram, tá, ok. As Forças Armadas fizeram o relatório delas. Então, só que aí, como ele não tinha esse material, ele quis levar as pessoas a crerem. E ele, o filho dele Eduardo, divulgou com um argentino que chama Semedo, uma história de que a urna, ele conseguiu ver a fraude, era mentira. Pô, foi comprovado que era mentira. Então, o problema é, pessoas foram induzidas a acreditar que a urna foi fraudada. Você acredita na urna eletrônica? Eu não sou fã da urna eletrônica, só que agora eu tenho um partido político e agora eu tenho condição porque por lei, de poder ver, então, checar todo o processo e entender o funcionamento da urna.